Nesse vídeo eu respondo para você se vale ou não vale a pena investir em previdência privada e especialmente na Funpresp-Jude, que é a previdência complementar dos servidores federais do Executivo e também do Judiciário, mas obviamente também explicando de maneira geral se vale ou não vale a pena investir em previdência privada, especialmente do tipo PGBL. Eu vou mostrar várias planilhas e tabelas fazendo simulações para você ver na prática quanto que você economiza, quanto que você pode ter no futuro investindo em previdência privada, especialmente do tipo PGBL, certo? Então vamos lá para o nosso vídeo. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, aqui embaixo no link da descrição, você já pode obter mais informações sobre a nossa consultoria e sobre o meu curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo do Brasil, sobre justamente você montar uma carteira global, certo? Então vamos para o nosso conteúdo. Primeiramente, eu vou explicar para você a parte da previdência privada, o que ela é, e depois vou explicar de maneira mais detalhada sobre a Funpresp-Jude, que nada mais é do que a previdência complementar, né? O Fundo de Previdência Complementar dos servidores federais, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo também. Primeira parte do vídeo, portanto, de maneira mais genérica sobre previdência e os benefícios que você pode ter. Então vamos lá, né? Quando a gente pensa em previdência privada, de maneira bem direta, nada mais é do que um fundo de investimento com regras tributárias diferentes. O mais importante tipo de previdência complementar é aquele chamado PGBL, tá? Eu vou explicar para você agora o que é. Nada mais é do que um fundo que você aporta e você reduz a sua base de cálculo de imposto de renda. Então veja aqui. Aqui na imagem você observa hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, qual é a nossa tabela progressiva de imposto de renda, né? Então se você recebe ali até R$ 2.200, teoricamente você não paga imposto. Se você recebe acima de R$ 4.600, você já está pagando 27,5% de imposto de renda. O PGBL, o que ele vai fazer? Ele vai evitar que você seja tributado sobre valores que você recebe principalmente acima de R$ 4.600 por mês. Quando nós consideramos aqui o valor anual, se você receber acima de R$ 55 mil por ano, né? Na prática, você já será tributado sobre tudo que você receber acima disso, você será tributado em 27,5%. Para calcular quanto de imposto que você tem que pagar, basta, né, você observar o seu salário, você multiplicar por 27,5%, que é o imposto, menos a dedução do IR, que nada mais é do que os impostos que foram pagos até este valor de 55 mil. Vou explicar para você. Por exemplo, se você não tiver nenhum tipo de dedução de imposto de renda e você receber R$ 100 mil brutos, até R$ 55.900 você irá pagar R$ 10.500, que são as alíquotas progressivas que nós observamos de 7,5% e assim sucessivamente até os 27,5% de imposto de renda. Tudo que exceder 55.970, você irá pagar 27,5% sobre o que exceder este valor até chegar nos seus R$ 100 mil de rendimentos brutos e, portanto, você irá pagar sobre o que exceder este valor 12.106 de impostos. Portanto, o imposto total que você paga é de R$ 22.600, tendo um líquido, né, de 77 mil. Se você, eu vou apenas simular aqui para nós compararmos com a modalidade de PGBL, se você quiser aportar 12% do seu valor bruto de imposto de renda, ou seja, se você quiser aportar, teoricamente, R$ 12 mil menos o imposto que você vai ter que pagar, né, que portanto é 27,5 sobre o que exceder, né, esse valor aqui de 55.900, você estaria aportando, né, R$ 8.700. Lembrando que seu aporte, ele sempre está na margem do que você recebe. Primeiro você gasta ali os seus valores para você se manter vivo, né? E o que sobrar, teoricamente, você aporta. Portanto, o seu aporte é do que sobra. Portanto, ele já está sendo tributado na margem, ele já está sendo tributado no limite do seu imposto, ele já está sendo tributado em 27,5%. Então, teoricamente, você iria aportar R$ 8.700, que já é líquido de imposto de renda. No futuro, você não será tributado sobre esses 8.700, mas sim sobre o que ele render, sobre o ganho de capital ou sobre os juros ou lucros que você tiver com base neste valor. Agora vamos ver o que um PGBL pode fazer para você. Se nós observarmos com dedução do PGBL, o que significa? Você vai ter o mesmo rendimento bruto de R$ 100 mil, só que você vai aportar até 12% em um PGBL, né? Portanto, até 12% da sua base tributável, e, portanto, você será tributado somente sobre 88 mil, que é 100 mil menos 12 mil reais. Você também irá pagar os impostos, né, de 10.500, que são todos os impostos até a sua renda de 55.900,
Impostos acima dos 55.900 você vai pagar 27,5. Só que veja, né, você vai pagar a diferença entre os 55 e os 88, que é o limite tributável que você será tributado. Portanto, você vai pagar apenas R$ 8.800 de imposto. Nesse caso, o imposto total ele é de 19.363, que é inferior ao que nós vimos antes de 22 mil. Portanto, você irá receber uma restituição de imposto de renda, né? Uma restituição que nada mais é do que 27,5% dos 12 mil que você não foi tributado, você recebeu e não pagou imposto sobre este valor, que é uma restituição de imposto de renda de 3.300. Portanto, você poderá aportar, né, o que? O próprio valor do PGBL no futuro, né? Quando a gente pensa quando que você vai pagar imposto sobre este valor que você não pagou agora, será no futuro. Nós temos duas modalidades de tabela de imposto de renda. Uma é a progressiva normal, que eu acabei de mostrar para você. Então você pode escolher quando você for resgatar esse valor no futuro. Você pode escolher pagar conforme a tabela progressiva. Geralmente não faz muito sentido, porque você provavelmente vai ganhar mais do que aqueles R$ 4.600. Então você irá pagar 27,5 de qualquer maneira, o que não faz muito sentido. Agora, existe a tabela regressiva de imposto de renda. A tabela regressiva de imposto de renda funciona da seguinte maneira: se você ficar até 2 anos nessa previdência, você vai pagar 35% de imposto, então de fato é alto, né? Mas se você ficar acima de 10 anos na previdência, você vai pagar apenas 10% de imposto. Então veja, você vai deixar de pagar agora 27,5% sobre o valor que você recebe e no futuro você poderá, né, tanto ter ali durante 10 anos o capital trabalhando para você, para pagar imposto apenas depois e também pagará apenas 10%, tanto sobre o valor que não foi tributado, como também sobre a renda, né, sobre o ganho de capital ou sobre eventualmente o juro ou rentabilidade que você tiver no futuro, que também esses 10% já é um valor menor do que a alíquota padrão que nós temos no mercado financeiro, que é de 15%, né, sobre ações, ganho de capital, sobre vários outros tipos de investimentos, nós temos essa tributação de 15%. Mostrando agora na prática para você numa planilha um comparativo. Então aqui primeiro eu vou fazer um comparativo demonstrando como que você teria uma evolução de capital fazendo aportes em uma carteira autônoma. Vou supor que você vai ter uma rentabilidade aqui tudo acima da inflação, então uma rentabilidade de 6% acima da inflação e você estaria aportando R$ 8.700 por ano, teoricamente, tá? Apenas para nós simularmos aqui, mas na prática, obviamente, poderia ser por mês, basta você multiplicar os valores, né? Então aqui, 8.700 por ano, apenas para exemplificar para você. Se passar um ano, teoricamente, eu vou ter um capital que vai estar ali em 8.961. Se for um investimento autônomo, que eu só pago imposto sobre o ganho que ele me gerar e não sobre o valor que eu aportei, como, por exemplo, em uma hipótese que você já pagou os 27,5% de imposto, portanto, você teve um salário líquido, né? E com base nesse salário líquido que você faz o seu aporte, você vai pagar imposto somente sobre o ganho. Nesse caso aqui, eu simulei 15% de imposto de renda sobre este ganho, e 15% de imposto de renda geraria para você ali um valor líquido de R$ 8.921, tá? E assim sucessivamente o seu capital ele evolui aqui conforme você observa. Mais à direita, o que a gente vê? A gente vê uma hipótese de PGBL, que é uma hipótese que você não aportaria, né? Você não aportaria os 8.700, você aportaria os 8.700 mais o imposto que você deixou de pagar, porque você não foi tributado sobre ele, né? Então, portanto, você aportaria R$ 12.000. Aqui o racional é exatamente o mesmo, mas ao invés de eu pagar apenas 15% sobre o valor que eu tive de ganho, aqui eu pago, como é um PGBL, 10% sobre o valor total e não somente sobre o ganho de capital. Concordo que 10% seria somente em 10 anos e aqui eu já estou avaliando ano a ano, mas apenas para nós compararmos, tá? Teoricamente, essa alíquota de imposto de 10% seria válido só aqui a partir do ano número 10, mas só para nós compararmos aqui as diferenças, tá? Então nós teríamos estes valores aqui líquidos de imposto e aqui seria a diferença, né? Que é a vantagem da previdência privada em relação ao investimento autônomo. Lembrando que nesta modalidade de PGBL eu ainda estou supondo que você teria ali uma rentabilidade de 4%, ou seja, de fato você teria 2% ao ano de retorno inferior, seja porque o fundo é pior, seja porque ele tem uma maior taxa de administração, por qualquer motivo eu estou dando, né? Teoricamente este benefício para o investimento autônomo de ter uma rentabilidade de 2% ao ano a mais, de 6% em relação a 4%, mas ainda assim você teria um benefício grande, né? Por exemplo, ali ao final de 10 anos, aos 11 anos, por exemplo, você teria acumulado líquido R$ 148.000
com um PGBL rendendo 4% ao ano, em relação a uma carteira com investimento autônomo que teria R$ 128 mil, ou seja, um valor menor, porque você foi mais tributado no começo e também porque você teve, portanto, ali uma mordida, né, bem no início de 27,5% sobre o seu aporte. Passando mais à direita aqui agora, comparando com o pezinho que nós vamos colocar justamente na FUNPRESP, que é a previdência ali dos servidores federais, mas que também é aplicável a outras previdências que tem o patrocinador. Qual é a grande questão aqui? A FUNPRESP, assim como outras empresas que fazem a coparticipação ou o patrocínio, que nós chamamos, né? Nós estamos trabalhando aqui com um PGBL de uma empresa que vai pagar aquilo que nós também colocamos. Então, por exemplo, o aporte não seria de 12, seria de 24 mil reais, porque aqui a empresa estaria colocando também o mesmo valor. Concordo que o limite, nesse caso aqui, da FUNPRESP é de 8,5% do valor que a pessoa ela tem para aportar, e não 12, tá? Mas ainda assim, a gente apenas compara, né, em relação aos mesmos valores, quanto que você teria ali por aportar com um patrocinador. Nesse caso aqui eu coloquei uma rentabilidade de 6%, mas eu vou colocar uma rentabilidade até inferior. Vou colocar uma rentabilidade de 3% só para vocês poderem observar, tá? Então estou considerando 3% a menos de rentabilidade em relação àquilo que você teria no investimento autônomo e 1% a menos de rentabilidade do que você teria numa previdência privada padrão do mercado mais livre, tá? Também aqui nós temos o benefício fiscal de 27,5% e aqui também nós temos também a tributação de 10% sobre o total resgatado. E aqui nessa coluna nós temos a vantagem em valores da previdência patrocinada, né? Ou seja, esta previdência que tem alguém que paga uma complementação em relação ao investimento autônomo e de fato ele sempre é maior, ele só deixa de ser maior lá no ano 54, porque de fato aqui nós teríamos, apesar de termos um aporte maior por pagarmos menos impostos e também por termos o patrocínio, aqui ele tem uma rentabilidade menor de 3%, então demoraria 54 anos para o investimento autônomo, né? O investimento ali de maneira livre, você ter mais dinheiro. Então, por exemplo, aos 54 anos você teria ali 2.870.000 reais pelo PGBL com patrocínio e aqui no investimento autônomo também é aproximadamente o mesmo valor, tá? Então esse ponto ele é importante para mostrar. E apenas comparando o investimento independente com o investimento em PGBL normal, né, sem ser o patrocinador, demoraria teoricamente 26, 27 anos para que o investimento autônomo, mesmo com 2% ao ano de rentabilidade maior, fosse de fato mais vantajoso, tá? Mais vantajoso do que o PGBL, certo? Então veja aqui, respondendo para você se vale ou não vale a pena fazer um PGBL, sim, vale porque você não paga imposto agora, você só vai pagar quando você resgatar. Lembrando que você pode mudar o fundo que você utiliza, mudar a estratégia, mudar se é da renda fixa para variável, sem gerar nenhum tipo de imposto de renda, porque você pode fazer a portabilidade sem pagar imposto, certo? Agora vamos analisar em mais detalhes a questão da FUNPRESP, que é de fato o Fundo de Previdência Privado dos servidores do Executivo e do Judiciário Federais. Primeiro ponto importante aqui no site da própria FUNPRESP do Executivo é que eles mencionam que você pode abater aquela base de cálculo que eu mencionei, não apenas os 12%, não apenas os 8,5%, mas a soma. Você pode aportar em uma previdência normal, abatendo 12%, e pode aportar mais 8,5% por investir na FUNPRESP, né? Então você pode abater 20,5% da sua base de cálculo de imposto de renda, além de ganhar o patrocínio de mais 8,5% do patrocinador. Então esse ponto ele é muito vantajoso, tá? Isso aí para qualquer tipo de previdência da FUNPRESP, tanto do judiciário como executivo. Partindo para a carteira propriamente dita, essa daqui do executivo, eles têm 4 tipos de carteiras, né? Então quanto mais velho você é, mais arrojada, aliás, menos arrojada é a carteira, mais conservadora. Basicamente eles têm 2 carteiras de maneira bem simples, tá? Tem uma carteira mais voltada à preservação e uma carteira mais voltada à performance. Se você fica mais velho, acima de 60 anos, eles colocam de maneira padrão tudo na carteira de preservação. Se você é um pouco mais novo, abaixo de 40 anos, eles colocam na preservação ali de 55% a 70% e na performance de 30% a 45%. Quando nós observamos o que são essas carteiras, carteira de preservação é basicamente tudo o título público, tá? Não tem muito o que falar aqui no que se refere a essa carteira performance que eles chamam. É uma mistura, mas na prática o que eu observei, né? Nós temos uma pequena alocação bem pequena, né? Em ouro, por exemplo, né? Uma pequena alocação de ouro aqui de 2,5%. Temos uma grande alocação em renda fixa de maneira geral, um pouquinho de ações, né? Então IVVB11 aqui, que é o S&P 500, tem 2,7%, e Bovespa eles colocaram 17%, uma alocação bem grande, né, em ações brasileiras. Aqui vários fundos de renda fixa, né, temos alguns fundos de ações, coisa pequena aqui de maneira geral, tá? Aqui nós temos de investimentos no exterior aproximadamente 5 a 7%, então já é algo razoável, né, mas obviamente é insuficiente.
mas essa aqui é a carteira de performance deles e alguns fundos multimercado, tá? Então esse ponto aqui ele é importante. Quando a gente observa a carteira do Funpresp Jude, que nada mais é do que a mesma Funpresp, mas do Judiciário, o racional é parecido, né? Eles têm 82% em renda fixa, renda variável 6%, estruturados, que é multimercado, ali 4%, exterior 4%, imobiliário 2,7%. Então, grosso modo, assim, não vamos complicar muito, são carteiras basicamente de renda fixa brasileira, de maneira predominante em crédito público, em Tesouro Nacional. Um ponto bem positivo que eu encontrei nos dois fundos, tanto do Executivo como do Judiciário, é que a portabilidade, né? Se você quiser tirar o capital do fundo, você pode tirar, só que obviamente você tem que cessar o vínculo, ou seja, você não mais pode ser servidor e você pode levar para casa também, levar para outra previdência o aporte do patrocinador. Esse ponto ele é muito interessante. Agora, se você for fazer o resgate, né, se você não for mais servidor e você quiser resgatar, você vai perder o valor que o patrocinador aportou se você não ficar esses períodos aqui com ele, né? Então, até 3 anos, por exemplo, você não leva nada do que o patrocinador aportou. Se você mesmo que tivesse, teoricamente, né, ali recebido aquele patrocínio por 3 anos, isso daí, você não vai levar esse capital caso você faça o resgate. Mas se você ficar acima de 20 anos ali aportando na Funpresp, você vai levar 70% em forma de, no caso, no resgate. Então veja que a portabilidade normalmente ela faz muito mais sentido porque você pode portar e depois se quiser resgatar, né? Isso é válido tanto para o executivo como para o judiciário. Ponto importante também é que a Funpresp ela permite não apenas essa questão de aposentadoria da Previdência, mas outras vantagens interessantes. Por exemplo, aqui na parte de renda vitalícia, a pessoa ela é obrigada, né, em uma parte do valor que ela coloca, a contribuir para um fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que na prática é uma renda teoricamente perpétua que a pessoa ela vai atingir caso ela viva além do capital dela, além da expectativa de vida dela. Ela vai primeiro gastar o dinheiro que ela juntou para si, mas depois eles fazem um fundo conjunto que serve para pagar de maneira perpétua as pessoas que ultrapassarem a sua expectativa de vida. Não sei o quão seguro é isso, porque obviamente as pessoas de maneira geral podem ultrapassar a sua idade de expectativa de vida, mas enfim, eles têm essa estrutura que pode proteger um pouco a pessoa que queira ali uma segurança um pouco maior de maneira vitalícia, de maneira perpétua, o que eu achei interessante. O que eu não gostei muito foi a forma que eles utilizam para basicamente selecionar os gestores dos fundos, porque você observou que ali da carteira uma parte dos fundos são geridos pela própria Funpresp e uma parte são de terceiros, bancos, etc. E eu observei em algumas licitações e editais que eles abriram aqui nos sites tanto do Executivo como do Judiciário, que basicamente os critérios deles são rentabilidade passada e alguns outros critérios. Por exemplo, aqui eu abri um edital na Funpresp do Executivo, né? E eles basicamente consideraram que para selecionar gestores de fundos de investimento imobiliário, eles iam dar uma nota técnica, né? Que é basicamente aqui o retorno ajustado a risco num período curto ali até 36 meses. De maneira geral, eu não acho positivo, e já tem vários estudos que demonstram que não faz sentido, né, selecionar fundos de acordo com a performance recente e passada, porque ele pode ter tido um golpe de sorte, ou ele pode ter assumido um risco muito maior num espaço curto de tempo e ter performado muito bem. Consequentemente, ele pode ser selecionado para justamente fazer a gestão aqui do capital da Funpresp. Então, eu acho um pouco arriscado nesse sentido. Isso é válido tanto para o judiciário como também para o executivo. Aqui, inclusive, quando a gente observa aqui no do judiciário também, ele selecionou vários grupos de gestores para ações de dividendos, ações livres, etc, etc. E também, né, ele gostaria, e também o critério foi de maneira predominante o histórico de performance, né, num prazo relativamente curto aqui, de 12 meses também, enfim, de 12 a 36 meses, dependendo do período analisado, o que eu acho um pouco perigoso. Outro ponto que é essencial mencionar é o risco de ingerência política. Por quê? Porque a gente sabe que a Funpresp, tanto a Funpresp Jude como a Funpresp também do Executivo, são entidades, né, que foram criadas na prática por lei e elas, em termos de gestão, né, têm uma participação que é dúplice, tanto metade, teoricamente, do comitê responsável, né, deliberativo, em última instância, metade pelos participantes, né, que são ali os servidores na prática, e a outra metade é pelo patrocinador, ou seja, pelo Estado, no caso, pela União, de maneira geral. Então, sempre isso é um risco que é importante nós analisarmos, né? Hoje eu não considero um risco muito relevante, mas quando a gente parar para pensar que no longo prazo serão fundos que terão muitos bilhões, né, eventualmente trilhões, dependendo do prazo, de capital, né, a ser investido, isso aí chama a atenção, obviamente, dos gestores públicos para direcionar o capital para alguns tipos de investimentos que eles acreditam que possa fazer mais sentido, como nós já observamos em outros tipos de previdências privadas e de estatais. Não estou dizendo que vai acontecer, como o que aconteceu com a Prev, com a Petros, né,
alguns tipos de, não de desvios, né, mas de investimentos mal feitos, isso aí pode acontecer. Então é sempre um ponto de atenção a analisar. Considerando que na prática a pessoa não tende a ter um capital tão grande assim do que ela tem de ativos financeiros na Funpresp, até pode fazer sentido ela manter o capital na Funpresp pelos outros benefícios que eu estou mencionando neste vídeo aqui, mas é um ponto de atenção. E o último ponto que particularmente eu acho muito bom, muito importante, muito vantajoso da Funpresp aqui para você, é que eles permitem como se você tivesse um seguro de vida, né? Então eles chamam de cobertura adicional de risco, que é o CAR, que basicamente é você que aporta ali na mesma modalidade, né? Só que funciona como um seguro de vida que você resgata, no caso aqui os seus herdeiros eles resgatam, ou você resgata, no caso de morte, ou no caso de invalidez permanente ou total, você coloca um valor, eu coloquei um valor aqui, por exemplo, de alguém que tivesse 35 anos de idade, e o valor de investimento, no caso o valor aqui de pagamento deste seguro teórico, é ridiculamente baixo, é muito baixo mesmo. Nesse caso aqui seria de R$ 77,00 para você, no caso por mês, para uma pessoa de 35 anos, para cobrir R$ 1 milhão. Vocês podem comparar em qualquer banco que vocês queiram, né? Qualquer banco aí digital que vocês queiram, é muito mais caro do que isso para cobrir R$ 1 milhão. Normalmente eles cobram ali 30, 40 reais para cobrir 100 mil reais. Seria, enfim, praticamente 6 vezes mais caro no mercado tradicional. Eu particularmente achei muito interessante essa proposta de seguro aqui para invalidez e para a morte, né? Então, fazendo um resumo para você, de maneira geral, as vantagens da Funpresp, no meu ponto de vista, são muito válidas, tá? Pode valer muito a pena, principalmente se você quiser ficar mais tempo ali no cargo público, e de maneira geral vale a pena, tá? Principalmente se você quiser se aposentar. Se você não quiser ficar no cargo, quiser sair em pouco tempo, eventualmente não vale, porque você vai ter que fazer essa questão de portabilidade, etc, tá? Se você não é do serviço público, do executivo ou do judiciário, e você apenas veio para esse vídeo por causa da questão da previdência privada, respondendo vale a pena. A questão é que você tem que saber qual aportar, né? Obviamente é importante que você entenda no que você está investindo, a questão de taxas, a questão de rentabilidade esperada e de risco que você assume, mas em termos tributários sim, a previdência ela é vantajosa. Se você se interessa por entender melhor no que investir para o seu caso concreto, basta você obter mais informações aqui da nossa consultoria. Se você gosta desse conteúdo de investimento para você no Brasil, também montando uma carteira de investimentos autônomos independentes no exterior com renda em dólar, em euro, em libra, em várias outras moedas, basta você dar um like nesse vídeo e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!